Uma Constituição não nasce pronta. Não nasce. Ela precisa de complementos. Ela precisa de normas infraconstitucionais que vão explicitar as suas lacunas. Uma Constituição, ela nasce com inúmeras lacunas. Ou de forma implícita ou de forma explícita, na maioria dos casos, de forma explícita, o poder criador, o poder constituinte, outorga ao poder constituído a tarefa de regulamentar o texto constitucional. Então, a norma constitucional, embora a Constituição entre em vigor a partir da sua promulgação, inúmeros dispositivos dessa mesma Constituição vão exigir leis, atos normativos, enfim, normas infraconstitucionais para explicitar seu conteúdo. Cumprir uma Constituição significa, antes de mais nada, regulamentá-la. Se a Constituição não está regulamentada, ela não pode ser cumprida. O direito, ele se coloca ali de forma inacessível. O direito se apresenta de forma inexequível. É como se fosse uma pedra bruta, carente de lapidação. Então, a primeira função da criatura é a produção de normas infraconstitucionais que vão permitir que a população tenha acesso aos bens jurídicos trazidos pela Constituição, pela nova Constituição. Daí o tema, nem toda norma constitucional nasce pronta, boa parte delas exige um complemento. Observe, quando a gente fala de aplicabilidade das normas constitucionais, a gente trata da relação entre o poder criador, o que dá origem ao Estado, e o poder constituído, derivado. E a primeira tarefa do poder constituído pode ser resumida nessa palavrinha, regulamentar. Regulamentar o texto constitucional, produzindo normas infraconstitucionais. A segunda tarefa a gente vai ver depois. Ou seja, a ideia aqui é de que a criatura satisfaça as vontades do Criador. A primeira tarefa da criatura é satisfazer as vontades do Criador. E você pode perceber o seguinte, quanto mais prolixa é uma Constituição, quanto mais artigos ela possui, quanto mais texto ela possui, maior será a necessidade desse esforço legislativo infraconstitucional nos anos subsequentes à promulgação dessa nova Constituição. É interessante que a gente perceba que o que se espera no primeiro momento da criatura é que ela efetivamente consagre, materialize a vontade do Criador. Isso se dá de acordo com a vontade do Criador através da produção de leis ordinárias, de leis complementares, de atos normativos. Então, há que se perceber que um dos temas mais interessantes e mais recorrentes em concursos públicos acerca de teoria da Constituição é exatamente a classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade. As normas constitucionais, elas são classificáveis de acordo com o seu critério de aplicabilidade. Claro que, num primeiro momento, a gente pode utilizar a classificação norte-americana, mas ela não vai nos atender, dada a complexidade, sobretudo a prolixidade do nosso texto. A Constituição norte-americana é uma Constituição sintética, tem 7 artigos, 26 emendas, mais de 200 anos de vigência. A nossa Constituição não, tem 88 emendas constitucionais, 6 emendas de revisão, um tratado internacional equiparado à emenda constitucional, o primeiro de muitos, com certeza, acerca de direitos humanos, além de 250 artigos permanentes e mais 100 e tantos artigos em atos transitórios. Quer dizer, então não se trata de uma
de uma tarefa que seja simplória ou simples, mas ao mesmo tempo não há justificativa para o retardamento dessa tarefa. Nós temos inúmeras partes da Constituição que ainda não tiveram a devida atenção do legislador infraconstitucional, ainda carecem de regulamentação, como, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, como, por exemplo, a proibição da substituição indiscriminada de mão de obra humana por mão de obra autômata, a proteção em relação à automação, como, por exemplo, a definição do crime de retenção dolosa de salário. Então, há inúmeros dispositivos da nossa Constituição que carecem de regulamentação, como ainda exemplo a regulamentação do juiz de paz. Então, o que a gente precisa é efetivamente de mais atenção dos órgãos políticos em relação a essas lacunas constitucionais, que, repito, não se justificam mais depois de quase 30 anos de vigência dessa Constituição. É provável que quando essa Constituição tenha sido promulgada, você sequer tinha nascido ainda. Então, não justifica essa postergação, essa inércia legislativa. No primeiro momento, a gente pode até classificar as constituições, grosso modo, ou melhor, as constituições não, as normas constitucionais, como normas constitucionais auto-aplicáveis, auto-executáveis, normas constitucionais não auto-aplicáveis, não auto-executáveis. Lembrando que eu estou falando da primeira tarefa do poder constituído, a segunda tarefa vai ser objeto de outra aula. No primeiro momento, até essa classificação, para você começar a entender, ela até pode ser útil. Então, norma auto-executável é aquela que já está pronta, já está devidamente regulamentada, não só o texto da Constituição, mas as normas ou as leis que devem regulamentar aquele texto, os regulamentos daquelas leis. Perfeito. Norma não auto-aplicável, não auto-executável é aquela que ainda carece em algum plano, em alguma dimensão de regulamentação. Seja através de lei, seja a produção de uma lei, ou seja a produção dos regulamentos da lei. Da mesma forma que dispositivos da Constituição precisam de lei para serem regulamentados, as leis precisam de regulamentos para serem regulamentadas, não raro. Então eu tenho a norma constitucional, tenho a norma legal e tenho a norma infralegal. A norma infralegal regulamenta a lei. A norma legal, dependendo da situação, regulamenta uma norma constitucional. E essa visão eu não posso me afastar dela. Claro que é mais comum, é mais fácil você perceber que a condição de não autoexecutoriedade, de não autoaplicabilidade de uma norma constitucional, ela é, ao menos teoricamente, transitória. Porque no momento em que uma norma não autoaplicável é regulamentada, plenamente regulamentada, deixa de ser estatística de omissão normativa e passa ao mundo dos vivos, é trazida para a luz, essa norma ela perde essa condição de não autoexecutoriedade e atinge a condição de autoexecutoriedade. E aí a norma é cumprida. Porque para cumprir a norma, ela tem que estar regulamentada. Não que todas as normas constitucionais precisem de um complemento, mas a esmagadora maioria precisa. Então, essa condição de não autoexecutoriedade, não autoaplicabilidade, deve ser percebida por você como uma condição transitória. Porque o objetivo no momento em que a criatura cumpre essa primeira tarefa, o objetivo dessa tarefa é retirar do limbo, retirar da obscuridade todas as normas constitucionais, trazendo-as para a luz, para a autoexecutoriedade. No entanto, essa classificação binária entre norma constitucional autoexecutável e norma constitucional não autoexecutável, que é a classificação norte-americana, ela não nos atende. Não nos atende. Nossa Constituição, como eu disse, é muito mais prolixa, muito mais complexa. Então nós temos alguns autores, entre eles nós destacamos o professor José Afonso da Silva, que classifica as normas constitucionais de forma mais detalhada, de acordo com o seu grau de aplicabilidade.
da mínima até a máxima intensidade de autoexecutoriedade. Então, as normas autoaplicáveis, elas vão ser divididas em duas gradações aqui. As normas de eficácia plena, na concepção do professor José Afonso da Silva, de eficácia absoluta, na concepção da professora Maria Helena Diniz, e as normas de eficácia contida, na concepção do professor José Afonso da Silva. E as normas não autoaplicáveis serão classificadas em normas de eficácia limitada quanto a princípios institutivos e normas de eficácia limitada quanto a princípios programáticos. E agora a gente vai estudar cada uma dessas classificações, começando pelo conceito de norma constitucional de eficácia plena. O que é uma norma constitucional de eficácia plena? É uma norma que está pronta. É uma norma que não tem mais nenhuma lacuna, ou nunca teve. E existem basicamente 3 caminhos pelos quais uma norma constitucional pode atingir essa plena eficácia. 3 caminhos. Primeiro caminho, ela nasce assim. É uma possibilidade, né? O poder de síntese redacional do poder constituinte, a capacidade de síntese redacional do poder constituinte, foi tamanha que ele conseguiu dizer tudo o que precisava dizer a respeito daquele direito constitucional no texto da própria Constituição. Exemplo. Artigo 5º, inciso 16. A chamada liberdade de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, sem armas, desde que não frustrem outra reunião previamente estabelecida para o mesmo local e horário, independentemente de autorização, exigindo-se apenas prévio aviso à autoridade competente. Está lá, tudo está escrito lá. Então, para exercer a liberdade de reunião, eu não preciso de uma lei regulamentando essa liberdade. O inciso 16 do artigo 5º, usando uma linguagem técnica, ele não se submete a nenhuma reserva legal. Então, há normas constitucionais, há dispositivos da Constituição que já nascem prontos. Ou porque, nesse meu exemplo, o poder de síntese redacional permite que se prescinda de uma norma infraconstitucional para a aplicação daquele direito, ou por definição de hermenêutica constitucional. Hermenêutica são técnicas que são utilizadas para interpretar e redigir o texto da Constituição. Hermenêutica constitucional é essa a definição de hermenêutica. É um conjunto de técnicas responsável pela redação e, consequentemente, pela interpretação do texto constitucional. E há princípios de hermenêutica constitucional que nos socorrem. Por exemplo, o princípio da taxatividade. As normas constitucionais de caráter vedativo, vedado anonimato, artigo 5º, inciso 4, elas nascem prontas, eu não preciso de uma lei para explicar a norma constitucional de caráter vedativo, o princípio da taxatividade, princípio de hermenêutica constitucional. Então, a ideia de que algumas normas constitucionais que dizem respeito a vedações peremptórias não precisa de lei ou de norma infraconstitucional para ser regulamentada, é uma ideia que nos socorre aqui. Então, eu sei que toda norma constitucional peremptoriamente vedativa é vedado o direito de greve do militar, artigo 142. É vedado, acabou. Aliás, artigo 143. É vedado. Eu não tenho discussão ali. Eu não preciso de uma lei para repetir aquilo. Assim como normas constitucionais principiológicas, normas constitucionais que apresentam princípios, como, por exemplo, soberania, artigo 1º, inciso 1, cidadania, artigo 1º também, o artigo 2º da Constituição, sistema de freios e contrapesos. Eu não preciso de uma lei para definir um princípio. As normas principiológicas, elas também, em razão de criações, de construções de hermenêutica constitucional, nascem prontas.
Mas essas normas constituem uma esmagadora minoria de todas as normas constitucionais, mas existem. Há normas constitucionais que se bastam em si mesmas. Por um motivo ou por outro, elas não precisam desse complemento, não precisam dessa função da criatura regulamentando aquele dispositivo. O segundo caminho pelo qual uma norma constitucional atinge a sua plena eficácia diz respeito à pré-existência de leis. Leis que pré-existem a 5 de outubro de 88. Então, o segundo caminho implica no fenômeno conhecido como recepção. Uma lei ordinária anterior a 88 é recepcionada e se coaduna perfeitamente com aquele dispositivo da nova Constituição, complementando-o, regulamentando-o. Tivemos vários exemplos e até hoje temos alguns exemplos de leis anteriores a 88 que permanecem hoje em vigor, regulamentando dispositivos da Constituição, como o Decreto-Lei 200, o Decreto-Lei 201, o próprio Código Tributário Nacional, vários dispositivos do Código Penal Brasileiro. Então, eu tenho a possibilidade da recepção. É verdade. E o terceiro caminho? O terceiro caminho é exatamente o que nós estamos estudando. O terceiro caminho implica na produção daquela lei, daquele ato normativo, a partir de 5 de outubro de 88. E aí, o terceiro caminho implica na elaboração da lei necessária, da lei imprescindível à regulamentação da norma constitucional após 5 de outubro de 88, ou seja, depois da promulgação da Constituição. E é nesse caminho que a gente vem falhando, né? É uma estatística muito triste, mas o fato é de que nós nunca tivemos nenhuma Constituição brasileira que tenha sido revogada por outra posterior, porque uma Constituição nova revoga a Constituição antiga. Não tivemos nenhuma Constituição brasileira que tenha sido revogada por outra integralmente regulamentada. Essa nossa Constituição, como eu já disse, está aí às vésperas de completar 30 anos de vigência e ainda possui inúmeros dispositivos, citei alguns aqui, que são importantíssimos, que precisavam ser regulamentados e que padecem desse fenômeno de omissão normativa. Seja como for, o fato é que 3 são os caminhos pelos quais uma Constituição, uma norma constitucional vai ser cumprida. E para ela ser cumprida, ela tem que estar devidamente, minuciosamente regulamentada. Perfeito. Esse é o conceito de norma de eficácia plena. Vamos ao conceito de norma de eficácia contida ou contível. A norma de eficácia contida, ou também norma de eficácia restringível ou contível, cada autor dá um nome diferente, mas a ideia, o conceito é basicamente o mesmo, é aquela norma constitucional que está quase pronta. Ela está quase pronta. Ela é uma norma de eficácia plena, relativamente plena. Não é uma norma de eficácia plena, absolutamente plena, se é que você me entende. Ela está quase pronta. Ela tem a regra geral já definida. Mas a função do legislador é estabelecer exceções compatíveis com a regra geral. Então, imagine, por exemplo, uma norma constitucional que diz assim: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, vírgula, a não ser nas hipóteses previstas em lei. Então, eu tenho uma norma que traz um enunciado que nasce pronto, até porque o enunciado é vedativo. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal.
vírgula, salvo nas hipóteses previstas em lei. Está lá no artigo 5º, inciso 58. Então, é um exemplo bom porque você consegue entender o que é uma norma de eficácia contida. Olha aqui. A função do poder constituído é criar exceção razoável a uma regra geral estabelecida pelo poder constituinte. Não é criar exceção, é uma exceção razoável. Qual é a regra geral no meu exemplo? A que afirma que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Ele não vai ser submetido à identificação criminal. Ele é civilmente identificado. Ele possui uma cédula de identidade civil válida em todo o território nacional. Se eu tivesse um ponto aí, não teria exceção nenhuma possível. A norma seria de eficácia plena, vedativa, nasceu pronta. Em nenhuma circunstância, alguém que é convidado, alguém que é conduzido coercitivamente a uma delegacia de polícia civil ou federal do Estado brasileiro vai ser submetido à identificação criminal. Teria acabado a identificação criminal. Mas não é isso que está escrito. Eu não tenho um ponto, eu tenho uma vírgula. Aí continua, segunda oração, salvo nas hipóteses previstas em lei. Aí vem a lei e estabelece as exceções. Que exceções? Exceções aonde alguém, embora civilmente identificado, também poderá ou será submetido à identificação criminal. Essas exceções devem observar o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. Porque se a exceção estabelecida pela lei, ela não é razoável, ela é inconstitucional. Preste bem atenção nisso. A exceção, quando você está regulamentando uma norma de eficácia contida, a exceção ela tem que ser proporcional à regra geral e não uma subversão da regra geral. Imagine, por exemplo, que amanhã seja publicada uma lei que obrigue a identificação criminal de todo e qualquer contraventor do jogo do bicho civilmente identificado. Ora, a contravenção é um delito de menor potencial ofensivo e aí você estaria criando uma exceção que subverte a regra geral. Porque o espírito que norteia a regra geral é no sentido de evitar ao máximo a identificação criminal daquele que já é civilmente identificado. As exceções previstas na lei devem se compatibilizar com o espírito que anima a norma geral, a regra geral, que já nasceu pronta. Agora, no momento em que veio a lei, como veio primeiro, depois em 2000, vieram as leis, a mais recente é de 2008, estabelecendo razoavelmente, de forma ponderada, de forma justificada, a identificação criminal, as hipóteses de identificação criminal daquele que já é civilmente identificado, ótimo, passamos a ter uma concepção mais precisa, uma concepção mais exata desse mandamento constitucional. Ótimo. Então, uma norma de eficácia contida é uma norma onde a liberdade do legislador é bastante condicionada, é bastante reduzida. Ele vai pegar a norma geral e, dada a autorização constitucional, ele vai criar exceções, vai restringir a aplicação da norma geral. Então, ele tem uma necessidade de atuação mais criteriosa. Ele vai atuar de forma mais criteriosa. Muito bom. Próximo passo. O que é uma norma de eficácia limitada quanto a princípios institutivos? Bom, a norma de eficácia limitada quanto a princípios institutivos é exatamente a possibilidade de o legislador infraconstitucional do poder constituído regulamentar toda a norma constitucional, quer em relação à regra geral, quer em relação a exceções. A regulamentação da norma integralmente. A criatividade dele é muito maior. Observe.
A norma de eficácia limitada contra o princípio institutivo é uma das classificações, uma das graduações de norma não autoaplicável, não autoexecutável. Aqui a função do legislador é regulamentar amplamente o dispositivo constitucional, concretizando o direito intuído pelo poder criador, pelo poder constituinte. Busca transformar o direito bruto e incerto em direito líquido e certo. Basta a simples produção legislativa para a garantia de aplicabilidade plena. Aí a situação já é um pouquinho mais tranquila. Está lá escrito que o direito de greve do trabalhador urbano e rural deve ser regulamentado, está no artigo 9º. Algumas diretrizes são apresentadas nos parágrafos do artigo 9º, atividade essencial, ao fazer greve tem que tomar alguns cuidados, mas deixa tudo a critério da lei. Aí vem a lei ordinária 7783 de 89, e essa lei regulamenta amplamente o direito de greve para o trabalhador urbano e rural. O servidor público até hoje depende de lei, mas o trabalhador urbano e rural, empregado público, os seletistas, têm lá o direito de greve regulamentado por essa lei. Ora, a partir daí, o dispositivo sai da condição de não autoaplicabilidade para a condição de plena aplicabilidade. E aí o legislador cria tudo o que ele quer criar sobre direito de greve, ele estabelece as regras para greve em atividades essenciais, está tudo lá bonitinho na lei. E o dispositivo está regulamentado. Então, quando eu estou falando de uma norma constitucional classificada, na visão de José Afonso da Silva, a gente vai ver outros autores, mas na visão de José Afonso da Silva, uma norma constitucional classificada como sendo uma norma de eficácia limitada quanto a princípios institutivos, a função do legislador é instituir o direito. O direito está ali colocado potencialmente na Constituição, uma sementinha, o legislador vai lá, aduba, rega, coloca no sol, e aí a sementinha vai, cresce, surge uma árvore com frutos. Repare que é o processo inverso da norma de eficácia contida, onde a regra geral já está na Constituição, o legislador cria exceções razoáveis para conter, daí o nome eficácia contida, para restringir, daí o nome eficácia restringível à regra geral. Na norma de eficácia limitada, institutiva, a função do legislador é instituir a regulamentação plena do direito potencialmente colocado na Constituição, com regras gerais e exceções. Regras gerais e exceções, plenamente. A outra categoria, que é de mais difícil regulamentação, porque não depende só da produção de lei, é a chamada norma constitucional de eficácia programática. Norma constitucional de eficácia programática. Observe. Aqui, você vai ter a necessidade de argumentos metajurídicos. Não basta produzir a lei para que uma norma constitucional de eficácia programática atinja a condição de norma de eficácia plena. A lei não é suficiente. E você vai entender por quê. São normas constitucionais que buscam objetivos muito complexos. O artigo 205 da Constituição, por exemplo, afirma que a educação é um direito de todos e dever do Estado. É uma norma programática. Em essência, o que esse artigo está dizendo? Que o Estado tem o dever de oferecer educação em qualquer nível, creches, pré-escolas, nível fundamental, nível médio, nível superior, profissionalizante. O Estado tem o dever de ofertar educação para todas as pessoas que o compõem. Então, esse artigo está dizendo basicamente o seguinte, que a educação é um dever público, é um direito constitucional impostergável. Ele está dizendo que o Estado deve providenciar estabelecimentos com excelente qualidade de ensino e com número de vagas suficientes para atender toda a população brasileira. É o que ele está dizendo. Mas não é o que acontece. Você pode criar uma lei dizendo isso também, você pode criar um novo plano de diretrizes
diretrizes e bases para a educação, você pode criar um novo plano de carreira para professores, como recentemente foi criado. Mas ainda assim isso não acontece. Não basta a produção da lei para que aquele direito saia do papel e você, não importa a sua condição socioeconômica, não importa se você é abastado ou não, você só vai colocar um filho seu num colégio particular se você tiver afim. Porque a educação pública ela vai ser igual ou superior ao do colégio particular. É isso que o artigo 205 está dizendo. É uma norma de conteúdo programático. É um programa de governo que deve ser perseguido pelos sucessivos governantes até que seja alcançado. Mas não é algo que você consiga materializar no estalar de dedos, na produção de uma lei, por exemplo. Enquanto a norma de eficácia limitada quanto ao princípio institutivo, ela tem ambições menores, você vai lá, regulamento de direito de greve, está regulamentado, acabou. A norma de conteúdo programático, ela exige muito mais. Ela exige um esforço hercúleo, ela exige muito mais do que isso. Vai muito além disso. O artigo 3º coloca os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 3º. Olha, tem normas ali programáticas que são perfeitamente execuíveis, alcançáveis. Garantir o desenvolvimento nacional. Dá para garantir, né? A gente não tem conseguido, mas dá. Aumenta lá o IDH, aumenta o PIB de ano para ano, está garantindo o desenvolvimento nacional. IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Só para frisar. Outras são utópicas, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Não existe a possibilidade de você construir uma sociedade, efetivamente não existe. Mas é uma utopia gostosa, né? Um devaneio legal. Acho que todo mundo tem que perseguir isso, por mais que seja inalcançável. A gente levanta da cama de manhã porque a gente acredita que a gente pode melhorar a nossa família, a nossa sociedade. É por isso. A gente nem levantava da cama de manhã. Então, a ideia de que nós temos na Constituição normas que apresentam programas atemporais de governo, e aí na concepção portuguesa, lá de Canutilho, a simples presença de tais normas na Constituição brasileira indica que trata-se de uma Constituição do tipo dirigente, uma Constituição que apresenta diretrizes. É uma Constituição que tem normas de conteúdo programático. Agora, claro, né, eu acho que ficou bem clara a diferença entre norma institutiva e programática. Na institutiva, a lei é suficiente, resolveu, está lá a lei. Se a lei vai ser cumprida, se não vai ser cumprida, é outro papo. Mas, para todos os efeitos, a norma constitucional está regulamentada. A norma de conteúdo programático não basta lei, é necessário muito mais do que lei. Como eu escrevi aqui, argumentos metajurídicos extrapolam o direito, invadem a seara econômica, social, política, financeira, orçamentária, para que efetivamente essas normas de conteúdo programático se materializem. Algumas já estão se materializando, o próprio artigo 3º, lá no seu último inciso, no 4º inciso, combater a discriminação em razão de sexo, idade, cor, estado civil. A gente já tem aí várias ações afirmativas em relação à etnia, a gente já tem o reconhecimento da união estável homoafetiva. Então, existem alguns elementos concretos que demonstram que nós estamos caminhando no sentido de combater a discriminação. Não é possível eliminar a discriminação, seria realmente o cúmulo da utopia, mas combater a discriminação é algo possível. O cúmulo da utopia é imaginar que uma sociedade vai ser livre, justa e solidária, até porque se tiver uma sociedade efetivamente livre, justa e solidária no mundo, várias outras sociedades estão escravizadas para que aquela seja livre, justa e solidária. É impossível ter uma sociedade livre, justa e solidária sem a escravização de várias outras, né? Então, no fundo, nunca vai existir uma sociedade livre, justa e solidária, a não ser no céu, né? Num outro mundo, no mundo de regeneração, no mundo de provas e expiações, não dá. Então a gente tá numa concepção de uma norma que, para ser atingida, para a aplicabilidade ser atingida, a produção legislativa não é o suficiente. Então, dentro dessa ideia inicial, desse primeiro bate-papo, que a gente vai aprofundar na próxima aula, eu, grosso modo, posso classificar as normas em auto-aplicáveis, na gradação plena, na gradação quase plena
e não autoaplicáveis, naquelas que dependem apenas da lei para a sua regulamentação, e naquelas que não dependem apenas da lei, dependem da lei e de várias outras ações para atingir a condição de eficácia plena. Repare você aqui que a norma de eficácia contida, ela está, deixa eu voltar aqui, ela está muito próxima da norma de eficácia plena. Regulamentou, atingiu. De eficácia limitada é um caminho retilíneo, produziu a lei. A de eficácia programática é um caminho tortuoso até atingir a eficácia plena, porque não depende apenas da lei. Mas o objetivo é que todas as normas constitucionais atinjam essa plena eficácia. Ok, pessoal? Daqui a pouco a gente volta para falar das diversas classificações. Aqui no meu livro eu faço uma série de ponderações e eu resumi para vocês em relação a vários autores como classificam as normas constitucionais. É uma espécie de apêndice desse tema, a aplicabilidade das normas. Até já.